Quase passado da frente da engoli uma mosca. Não fui eu. Um mosquitinho, não fui eu. Mas alguém engoliu. Tudo é muito tranquilo. Se quiser contar uma história que não tem a ver, depois voltar. E o trabalho faz que eu resistência, né? Estar com as minhas coisas meio que preparadas, inclusive parte do meu trabalho. Então, como assim, eu sou muito a minha vida. E meu trabalho que eu faço, sou. Então, isso que talvez esse dia seja mais fácil de fazer, de procurar. Gente querida, sejam bem-vindos ao primeiro Sessentônica do ano, o 29º, desde que iniciamos a nossa jornada. O Sessentônica em 2020 tem uma novidade para você. Ele passou a ser do tamanho do seu almoço. Isso mesmo, com 1 hora de duração. Assim você poderá estar conosco do início até o seu final. Que bom, né? E hoje o Sessentônica vai falar da reinvenção, de se reinventar e de se transformar. Vamos falar de quem se deu uma nova chance, de quem saiu do piloto automático e deu um novo rumo à sua vida. Vamos ouvir histórias reais, de gente como a gente. Muitas vezes a gente se inspira em pessoas que viveram grandes histórias, ou histórias pequenas, mas histórias reais. E com base nelas, a gente consegue promover pequenas ou grandes mudanças nas nossas vidas. Às vezes, são essas mudanças que vão, no futuro, fazer diferença no nosso grau de felicidade. E aí, vamos lembrar que aqui, no Sessentônica, o nosso propósito é ajudar as pessoas a criarem, desde agora, condições para serem felizes. Porque vamos lembrar também que o nosso futuro é grisalho. E como é que você quer ser quando envelhecer? Então, vamos começar agora a criar essas condições para sermos mais felizes já. E lembrando que você pode enviar suas dúvidas, fazer suas perguntas, seus comentários, enfim, contar suas histórias pelo WhatsApp da Supersônica, que é o 5196537474. Você também pode conversar com a gente pelo Face e pelo Insta da Rádio Supersônica. E, se quiser, você pode ouvir pelo nosso programa pelo site da Rádio Supersônica ou aqui pela live do Face da Rádio Supersônica. Também siga a gente lá, o Sessentônica, no Insta e no Face. Mas a nossa roda de conversa aqui está com 2 mulheres muito legais, que têm histórias bacanas de reinvenção. E uma delas é a Andréia Marim Martins, que é co-founder da Osfera XR. É assim? É. A Osfera é uma startup de realidade expandida, detentora da patente do MedVirtua, que é um simulador de mamas virtuais em realidade aumentada. Puxa, atuando em tecnologia. Mas a gente pouco imaginaria, né? Olha só, a Andréia é graduada em publicidade e trabalhando em tecnologia. Mas, além disso, ela também é especialista em gestão do desenvolvimento local pela Escola Superior de Formação de Pessoal do Sistema das Nações Unidas. Olha que volta! É grande essa volta. Né? Ela fez o curso de Age of Sustainable Development com o professor Jeffrey Sachs, da Columbia University in Planetary Boundaries, com o professor Johan Hockstrom, do Stockholm Resilience Center.
Ela é formada em Disaster Risk Management pelo Instituto do Banco Mundial e em Climate Change and Negotiation pelo Sustainable Development Solution Network. Meu Deus! Gente, me enrolei 300 mil vezes a língua aqui falando. É que a pessoa não... A pessoa, vou te contar. A pessoa não veio a passeio, a pessoa veio a trabalho. A pessoa né, foi lá na publicidade, veio para a sustentabilidade, aí foi para a tecnologia. Mas no final faz sentido, tu vai ver que no final vai fazer sentido. Tu vai contar tudo isso para a gente. Né? E aí, nesse meio tempo, ela recebeu o título de cidadã emérita de Porto Alegre, de embaixadora do milênio pela Candle Campaign do Paquistão. Ela é jurada da categoria de práticas ecossustentáveis dos prêmios Sinduscon e Cinep, e ainda é jurada do prêmio World's Most Positive Countries de Melbourne, na Austrália. Puxa vida. Eu tô impressionada, como diz a avó. Olha, eu achava que eu já tinha feito muita coisa, mas agora, vou te dizer, eu tô me achando até muito calma. Acho que as minhas reviravoltas foram assim, tipo, dentro do normal, entendeu? Pois aqui, vamos lá. Assim, eu tô assim, com a mulher da tecnologia aqui, que nasceu na comunicação, né? E tenho aqui a Marília Rizon, a Lila, que é outra que também não tem medo de mudar. Nasceu na comunicação, porque a Marília é jornalista, formada pela URGS, atuou em redação, assessoria de imprensa por 2 décadas, aí curiosa sobre as coisas invisíveis e do coração, ela fez pós-graduação em astrologia e passou a ler mapas astrais e fazer palestras, rodas de conversas sobre a conexão entre o céu e a terra. Olha só. Pois é. Que lindo. Então, e tudo ia muito bem até que uma antiga paixão renasceu, o contar histórias. Sim. E aí o propósito de compartilhar com mais pessoas esse conhecimento. E então passou a escrever ficção. Ficção, romance. Romance. Sim. E aí a co-criar um mundo melhor. Poxa! Então, aqui nós temos uma mulher da ficção, né, que nasceu também lá da comunicação, e temos uma outra mulher que nasceu na comunicação, na publicidade, mas que hoje está na tecnologia. Quero muito saber quem vai ser a primeira a contar essa história. Como é que vocês, gurias, fizeram essas reviravoltas nas vidas de vocês? Como é que vocês se reinventaram? Que motivos levaram vocês a fazerem essas jornadas de vida? Né? Tem, o Ariano Suassuna, ele tem uma frase que ele diz assim: a pessoa é para o que nasce. É verdade. A gente até foge, a gente até tenta, mas a gente não consegue. A gente volta porque a gente é para o que nasce. É para o que nasce. O que me faz pensar também na astrologia, que foi uma das coisas que sempre me fascinou, assim, né? A gente é para o que nasce. Para mim, a beleza do mapa astral é exatamente essa, assim. Hoje eu entendo o mapa astral como um contrato sagrado que tu tem com a vida. É o teu contrato com a vida. Você é para o que você nasce. E aquilo ali mostra todo o teu potencial de ser isso, né? Nem sempre a gente é, porque muitas vezes a gente foge. Mas, geralmente, quando a pessoa tem a consciência, ela consegue ser, né? Então, para mim, vou começar falando então, tá, Andréia? Para mim, tudo nasce com uma inquietação, né? Não sei, quando a gente tem a mudança, ela sempre, para mim, ela é precedida por uma inquietação. A inquietação começa, tu começa a sentir... daqui a pouco o que fazia sentido não faz mais sentido, não porque é horrível, não, mas aquilo se esgotou e tu tem sede de buscar alguma coisa maior, né? Ou enfim, essa inquietação. Tempos atrás eu vi um TED com um psicólogo, Dan Gilbert, que ele fala: você está sempre mudando. E a maior verdade, ninguém
passa assim, ó, ninguém muda zero ao longo da vida. A gente muda de alguma forma. Acho que existem pessoas que mudam muito, como a Andréia. Pessoas que mudam médio e pessoas que mudam um pouco. Mas tu está sempre mudando. E ele nesse vídeo, ele fala, nessa palestra, nesse talk, que todo mundo muda. Eles fizeram uma pesquisa, não me lembro em qual das universidades norte-americanas, e eles conduziram por X anos, muito tempo, e eles vão mostrando como as pessoas vão mudando, seus hábitos, seus amigos, sabe? As pessoas mudam. Então, isso me faz pensar naquela frase, que a mudança é a única constante da vida. E é verdade, gente, olha as estações do ano, a natureza nos ensina isso o tempo inteiro. O dia sucede à noite, a noite sucede ao dia, o dia de ontem não é nunca igual ao dia de hoje. Porque o que tu viveste ontem, as experiências que tu vai viver hoje são novas, mesmo que tu faça o mesmo caminho para o teu trabalho, não é o mesmo caminho. Tu já mudaste, tu já não é mais aquele que estava ali ontem, tu já viveste mais 24 horas no teu dia, e isso já te faz um pouquinho diferente. Então, quando a gente começa a perceber que a mudança faz parte da vida, eu acho que a gente começa a temer menos a mudança. Acho que a gente atrasa a mudança, a gente fica com medo da mudança quando a gente pensa no dinheiro, no cartão, no não sei o que lá, sabe? Isso é uma coisa que sempre pesa. Eu acho que tu sempre... acho que isso segura muita gente. Eu ouço muito isso também. E também eu acho que eu experienciei isso. Como tu disseste, né? Eu me formei jornalista. Para tu ver, quando eu era criança, meu sonho era ser atriz, né? Adorava, eu fiz teatro na escola. Eu e umas amigas minhas, a gente pintou um galinheiro, nunca me esqueço, de cor de rosa pink para inventar, para fazer brincadeiras lúdicas lá dentro. Inventar, na verdade, a minha natureza. A minha avó, a minha vida inteira, me chamou de inventadeira. Como é que é a frase? Você nasceu para, né? A gente é para o que nasce. A gente é para o que nasce. A minha essência é de inventadeira, só que eu levei muito tempo para entender como usar essa essência inventadeira, né? Então, assim, nessa mesma época aí desse galinheiro, a gente brincava, a gente criou um clube de reportagens e aquilo começou a pegar. Quando eu fiz jornalismo, hoje eu vejo que aquele curso de jornalismo me ajudou muito a formar a minha escrita. Eu contei tanta história linda de vida no meu tempo de jornalista, tanto nas redações como nas assessorias de imprensa, que foi muito legal. Foi como se fosse um treino para o que viria depois, assim. Acho que as pessoas que eu conheci, tudo isso vai formando a gente. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, é que tudo forma a gente. Eu tenho certeza que a Andréia vai dizer isso também. Ela disse aqui antes, tu vai ver como tudo faz sentido. Né, Andréia? As coisas fazem sentido. A mudança é uma construção. E uma coisa que eu acho super legal dizer, assim, ela não acaba, gente. A gente está num processo constante de mudança. Tu encerra tu vive um tempo, e com certeza alguma coisa tu vai mudar. Não é assim que tu faz, sei lá, eu dentro da tua casa, sabe? Tem gente que está sempre mudando a casa, né? A gente muda a vida, tu entendeu? Mas como é que foi, assim, tu chegar a 20 anos de assessoria? Já chegou ali. E aí, vou fazer pós-graduação em mapa astral. Na verdade, em astrologia. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu devia ter uns 10 anos de carreira já, trabalho, assim, quando pintou a vontade. O que aconteceu? Eu sempre fui muito curiosa com essas coisas, como eu digo, que são invisíveis, né, aos olhos e essenciais ao coração. Esse universo energético, metafísico, assim, esse universo invisível mesmo, né? Ele sempre me fascinou muito. E aquela história, quando tu tá pronto, o mestre certo aparece, né? Eu encontrei uma excelente. Eu fui fazer um mapa astral pela 3ª vez, porque eu sempre gostei, assim, sempre me chamou muito aquilo. E quando eu fiz esse mapa astral, eu fiquei fascinada com a maneira como aquela astróloga lia o mapa. Eu achei fascinante, nunca tinham lido para mim daquela maneira. E eu quis conhecer mais. Aí ela disse, olha, se tiver alguma dúvida, volta aqui que a gente conversa. Mas as minhas dúvidas não eram sobre o meu mapa, eram sobre os planetas, o que aquilo significava, o que aquele outro significava, que eu queria entender mais. E assim eu comecei a despertar a astrologia, eu comecei a estudar a astrologia. E o que aconteceu, Karen? Como eu sou assim muito de me jogar nas coisas, e eu sempre tive, e isso eu acho que é um privilégio meu, como é que eu vou dizer, suporte quando essas coisas acontecem, eu parei eu fiz um hiato na minha carreira de jornalista e me dediquei full time a estudar e começar a praticar a astrologia. Eu me atirei, foram 3 anos assim, em que eu estudei
tanto astrologia, como eu fiz outros estudos. Por exemplo, eu me formei terapeuta de Body Talk, que é um sistema fantástico, né? Que chamam de medicina energética, que mescla, né, conhecimentos da física quântica, com a Ayurveda, com a medicina tradicional chinesa. Não que eu quisesse, eu até pratiquei um pouco, mas aquilo não era a minha natureza. Mas o conhecimento que ele me deu deste universo, que eu tanto me fascina, foi incrível. Então, o que aconteceu? Eu me atirei com tudo nisso e fiquei muito tempo fazendo isso. Depois eu voltei a conjugar tanto a astrologia quanto com a astrologia. Até porque, por duas razões. Primeiro, porque eu comecei a escrever muito sobre astrologia, porque me fascina escrever. Eu gosto de escrever. É minha praia escrever. E também porque eu acho que a realidade pediu. Eu precisava juntar os dois. Sim. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu não deixei de contar histórias, né? E continuei fazendo esse estudo até o momento que eles convergiram, né? Tu continuou escrevendo em blogs? Onde? Sempre. Eu fiz o meu blog, depois eu escrevi em sites aqui. Teve uma época que teve o Keb, que eu escrevi. Eu escrevi para tantos que eu vou te dizer que eu não vou me lembrar o nome de todos, tá? Infelizmente, assim, nesse ponto a minha memória já me trai. Mas eu escrevi em vários sites. Eu comecei o meu blog, que depois eu transformei em site, onde dentro dele tem o meu blog, que eu sigo escrevendo, assim. Eu gosto de dizer que eu transbordo. E quando eu transbordo, eu preciso escrever, né? Que é uma coisa muito automática minha. Eu amo tudo que é prática que tem escrita. Eu acredito que a escrita nos conecta com o nosso mestre interior sempre, assim, com a nossa intuição. Quantas vezes, não sei se vocês já viveram isso, de pegar um lápis e começar a escrever e daqui a pouco tu tá soltando, assim, tem muito a ver com a escrita expressiva, né? E para mim isso é muito forte, assim, né? Embora quando eu escrevo as histórias eu já prefiro o computador, mas eu gosto de desenhar tudo a lápis em papel, assim, como eu imagino, o que eu sinto quando eu escrevo aquilo, como eu sinto uma personagem, eu sempre faço, eu gosto de fazer um rascunho em papel. Bem, a partir disso eu segui então astrologando, né? Assim, vivendo. Mas aí nessa época tu já não estava mais fazendo assessoria? Tava. Porque o que aconteceu? Eu fiquei 3 anos só astrologando. E aí eu voltei para o jornalismo, porque eu acabei me mudando, eu voltei a morar em Gramado e eu fui trabalhar como assessora de imprensa. E é isso que eu te digo, foi muito legal, por quê? Porque lá começou a despertar essa questão de escrever. Eu acho que foram 4 anos depois que eu voltei para Gramado que ficou claro que eu ia querer escrever. E eu acho que foi por isso até que o jornalismo voltou na minha vida. Porque foi uma época que eu contei muita história legal, assim, verídica, né? História de gente, história de empresa, história de gente que empreende, de gente que tem o que contar, sabe? Que é bonito, que inspira a gente. Eu trabalhei em lugares muito legais naquela época, assim, que me proporcionaram muita coisa bacana, assim, muita riqueza. E para mim foi até uma dúvida muito grande, como é que eu podia unir aquilo, assim, num primeiro momento eram coisas tão antagônicas e à medida que eu fui vivendo, eu comecei a ver, eu escrevo sobre isso, né? O que será que isso aqui, aonde isso aqui quer me levar? É uma coisa que eu sempre faço, assim, sabe, nesses meus processos. Eu deixo que eles se mostrem para mim. Dá uma esperadinha aí na tua história. Vamos ouvir aqui um pouquinho da história da Andréia. Bem, tudo começou, né? Eu até um dia desse estava conversando com o pessoal no Sebrae e eu dizia assim, meu Deus, quando eu comecei era tudo mato, né? Porque o mundo era outra forma, tudo diferente. Eu sempre fui uma pessoa inquieta e inconformada. A inconformidade para mim é algo assim que eu nunca coube nos padrões que até eu às vezes tentei me enquadrar. Então assim, aí o que eu entendi da vida nessa caminhada? Que não adianta a gente querer forçar, caber num quadrado, não vai caber num círculo. São formas diferentes. Então a gente tem que dar um jeito de fazer as coisas... Melhorou? De fazer as coisas se encaixarem como elas são. Então eu tinha que achar um jeito de me encaixar na minha forma, como eu era. Aí fui me tornar, então, a pessoa que eu queria ser. É uma tarefa muito difícil. A gente paga um preço muito caro. Sim. Muito caro.
eu nunca achei que a minha existência era suficiente em mim mesma. Eu sempre achei que eu faria sentido através da história dos outros. Então, a ligação com o todo e com as pessoas e com um propósito sempre fez sentido. Só que lá atrás a narrativa era outra. Lá atrás a gente usava outra narrativa. Então, eu desde cedo empreendi, porque eu não cabia num mundo formal. Eu sou mãe solteira. Eu nunca gostei dessa história de contrato matrimonial. Eu achava que se é um contrato, está meio complexo essa coisa. Então, assim, eu fui contra padrões que eram impostos. A gente, ainda mais mulher, há muito tempo atrás, a gente era obrigada. E eu dizia, não, eu não sou obrigada. Que hoje é meme na internet, eu não sou obrigada. Eu dizia isso há 30 anos atrás. E desde então fui construindo, fui me tornando relevante para mim e para os outros, agregando conhecimento, buscando conhecimento e trabalhando por isso. Aí comecei, até uma das coisas que eu gosto muito de dizer, eu comecei a me reconhecer um ser no mundo quando eu trabalhei numa ONG holandesa e a gente trabalhava com populações em situação de vulnerabilidade. Eu trabalhei 2 anos e meio dentro do Rubem Berta. No meio, eu trabalhei na Associação de Moradores do Rubem Berta. Aí era aquele mundo muito conflitante, porque eu saía da realidade Nelson Rodrigues, né, como ela era, com todas as suas adversidades e eu não vou entrar em detalhe dos barbarismos, né, que a gente é obrigado a conviver, é uma coisa. Eu fiquei em choque por uns 3 meses. E eu saía de lá e ia para o meu núcleo de holandeses. É muito legal trabalhar com holandeses. Eu ingressei no mundo do desenvolvimento local pelas metodologias dos holandeses, porque eles têm realmente um acúmulo de conhecimento muito grande em promoção de desenvolvimento de países não desenvolvidos, e aí trabalhando com comunidades com necessidade de desenvolvimento. E até tu entender como é que se dão essas dinâmicas internas, né? Como é que de fato tu faz com que as pessoas saiam da sua zona de conforto, seja ela qual for. A gente não consegue imaginar, mas tem pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade e aquilo é o que elas conhecem. Aquela é a situação, a zona de conforto. Nem todo mundo quer sair dali. Então, é complicado. Tem que respeitar isso. E a gente tem que respeitar por isso. As dinâmicas das pessoas, a forma como as pessoas são, e tu aprender, conhecer para reconhecer. E depois atuar de uma forma positiva. Mas isso foi em que momento da tua trajetória? Isso? Ai, caramba, isso faz muito tempo. Isso foi lá no começo, lá quando era tudo mato. Lá atrás, quando era tudo mato. Faz uns 30 anos já, 25 a 30 anos. 30 anos, mais ou menos. Já posso dizer que começou uns 30 anos atrás. E por conta muito dessa coisa de mudança, porque daí vem a parte do conhecimento acadêmico. Eu tinha me formado em publicidade, e aí eu tinha feito antes administração, porque a pessoa não para quieta, estou sempre estudando. Isso é uma coisa que tem que ficar assim. Hoje eu tenho 53 anos e eu declarei ontem numa aceleradora no Tecnopuc que eu vou estar ativa, trabalhando até pelo menos os 75, caso eu morra antes, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Câncer eu tive aos 44, então a gente não sabe, né? Mas em as condições sendo favoráveis, até os 75 eu estou dando ordem. Sabe? E não porque eu quero mandar. Porque não gosto de mandar, inclusive, eu detesto pessoas que mandem, mas porque a gente conquista. E aquela frase que é meme, juntos somos mais fortes, é uma verdade essencial da vida. Tu trabalhaste com sustentabilidade até que fase da tua vida? Nossa, dos holandeses, a gente já fazia muito trabalho voltado para olhar, mesmo na pobreza extrema, ainda com recortes, né? E recortes sociais, recortes acadêmicos, e a sustentabilidade ela é transversal. Quando é que tu começaste a ter dúvida com relação a essa área do teu trabalho? Pois é, aí nessa área social, até a gente não se dá conta enquanto... Porque é uma roda viva, né? Tu vai entrando, é um olho de um furacão que tu não sai. Isso. Aí um dia eu estava falando com um australiano, e ele comentando, né, me fazendo perguntas, como tu fizeste agora, e eu fui dizendo, e ele chegou e disse assim, tu teve um burnout.
Gente, eu nunca tinha me dado conta que o que tinha acontecido comigo tinha sido uma crise de burnout. Eu exauri, porque lidar com pessoas é a melhor coisa que tem. Mas em algumas situações, se tu não sabe fazer essa divisão, é tu que te vai. Uhum. E era muito estressante, era muito sofrido, a palavra era sofrimento. Eu ficava muito feliz por saber que o meu trabalho ajudava aquelas pessoas de uma forma ou de outra. Eu tenho relatos, assim, gente que é de chorar no cantinho, de pessoas que conseguiram vencer obstáculos dramáticos e conseguiram sucesso na vida, que são pessoas que empreenderam, botaram a família a trabalhar, mas ao mesmo tempo que a gente tem esses casos, tem os casos... E esse burnout te fez... O burnout me fez parar e pensar, por toda uma questão de conjuntura. Eu estava fazendo mestrado em políticas públicas na época, e aí tu começa a olhar em volta e tu começa a ver... Um dos projetos que eu fiz ganhou um prêmio da União Europeia, foi muito legal. Esse prêmio foi fazer um seminário com uma população, a gente fez aqui com a Cruzeiro, até a gente fez um livro escrito por eles, e coisas assim lindas. Eu saía da Maria da Conceição às 11 da noite, nunca me aconteceu nada. E eu trabalhava final de semana, sábado, domingo, feriado, na Cruzeiro. E eu trabalhei com pessoas de extrema dignidade, a despeito de não ser economicamente reconhecida, né? Porque as pessoas são reconhecidas pelo que elas têm. Uhum. Mas eu nunca acreditei nisso. Primeiro porque não era essa a verdade que eu vivia. Eu vivia pessoas de um valor estúpido, que a única coisa que não tinha era dinheiro, mas elas eram riquíssimas. E convivi com pessoas do outro lado do balcão que tinham muito dinheiro, que não valiam a pipoca que comia, como dizia minha filha. Mãe, esse cara não vale uma pipoca. Eu digo, não vale. A despeito de ser muito rico. Então, esse contraste, né, de valores, essência, humano, verdade e economia, empresariado, as aparências, né, aquelas coisas, se mostra. Gente, eu vivi os dois lados dessa realidade ao mesmo tempo, aqui e lá fora, não foi só no Brasil, tive experiências fora do Brasil. Este livro, inclusive, é da Yale University, que eu escrevi um capítulo sobre Sustainable Innovation and Impact, como é que isso impacta. Aí foi quando eu digo, ok, eu não tenho mais condições, e por mais que eu lute, por mais que eu me dedique, por mais que eu adquira um câncer, eu vou salvar 3 pessoas e posso morrer. Nessa época foi quando tu descobriu o câncer. Foi quando eu tive o câncer. Aí eu já tinha saído dos holandeses, eu acabei também envolvida com sociedade civil no Brasil. Aí trabalhei juntando direitos humanos e sustentabilidade, porque para mim era o que fazia sentido. A gente só ia conseguir colocar a sustentabilidade na prática se as pessoas entendessem o que isso significava. E não adianta ser 2 ou 3 magistrados ou 2 ou 3 professor doutor. Eu tenho que saber que a população entenda o que a sustentabilidade impacta na vida deles. Aí, mudei tudo. Até larguei mestrado, acabei não me formando, tenho publicações do mestrado e não tenho... o título. O dito título. O dito título. Até porque isso foi outra coisa também, porque o câncer interrompeu, né? Sim. Daí tive o câncer. Eu ganhei uma bolsa para fazer mestrado na Inglaterra. Foi muito lindo, assim, 4 brasileiros selecionados. E acabou não velha indo. ainda. Não dá para ir, né? Por causa da doença. Eu já não estava mais, eu estava fazendo tratamento. Sim. Mas câncer é uma doença desgraçada, porque ela te toma muita coisa. Eu digo que o câncer me trouxe muito mais do que me tirou. Eu ganhei muito mais coisas e continuo ganhando muito mais do que eu perdi. Apesar de... E te fez repensar. Tu tem que parar, tu é obrigada a parar. Porque tem uma coisa assim, até uma hora... Foi nesse momento que veio a ideia da Usfera? Não, a Usfera veio depois. Logo depois do câncer, e que eu consegui botar a cabeça de volta no lugar e dizer, tá, ok, o que nós vamos fazer agora? Vamos se juntar, né? Porque a gente vai se espalhando os pedaços. Eu tenho uma amiga que diz que pedra que muito rola não cria limo, né? Mas mineraliza. Também. Então é aquela coisa, a gente tem que entender quem a gente é, né? É verdade. Eu sou a pedra que mineraliza. Eu não crio limo, porque eu rolo, eu não paro quieto. Aí foi nessa hora de dizer, tá, ok, que nós vamos fazer, como é que nós vamos botar isso em prática?
A comunicação não sai da gente, né? Isso faz parte, não adianta, isso está no DNA. Dá uma esperadinha, porque agora a gente vai voltar aqui para nossa amiga, né, Marília. Nós paramos porque tu estavas entre a astrologia e a assessoria. E Então, naquela dúvida, eu gosto das duas, eu quero junto as duas ou não junto as duas. Eu sempre pensei assim, sabe, Karen? Isso aqui tem que ter uma razão para os dois estarem na minha vida. Eu vou encontrar uma forma de unir tudo, assim. Eu já vinha praticando, mas eles estavam meio longe ainda, né? E foi aí que entrou de novo que a paixão como eu digo, que a paixão pelo contar histórias ressurgiu, né? Eu comecei a criar, isso aí eu estava lá em Gramado, tem uns 8, foi em 2012, na verdade. Eu estava começando a escrever umas historinhas, uns contos, e eu e uma prima minha, a gente começou, sabe aquela coisa assim, reunião de um monte de mulher separada, mulher junto, mulher voltando para a pista, aquela coisa toda, e conversa aqui, conversa ali. E toda vez que a gente se juntava, como a minha prima é psicóloga, sempre alguém perguntava alguma coisa para ela. E eu comecei a ficar intrigada assim, com aquilo, eu comecei a brincar. Eu disse, se eu fizesse uma personagem bem problemática, essa personagem fosse para terapia. E aí eu propus para a Ana para a gente começar a fazer no meu blog. Foi o embrião do livro, do Num Sofá de Bolinhas, que é o primeiro livro, meu primeiro romance. Eu disse, Ana, tu topa fazer terapia com uma personagem assim? E, cara, dava uma trabalheira aquilo, porque imagina, tu compõe e manda por e-mail para ela, e ela faz a parte da terapia, a resposta da terapeuta, devolve. A gente tinha tempo naquela época de descobrir isso, né? Porque hoje jamais a gente conseguiria fazer isso. E aí aquilo começou a despertar, e foi aí que eu disse, cara, olha o que eu estou fazendo com essa personagem. Na verdade, eu comecei a fazer aquilo e a gente começou a ter uma resposta legal, as pessoas começaram a se sentir sensibilizadas. Tipo assim, a gente tinha uma anamnese, os personagens, a anamnese dos personagens, né? Para ter uma linha que a terapeuta ia seguir, e só. E aí, foi aí que a coisa da história começou a crescer em mim. Eu disse, cara, eu acho que assessoria de imprensa, jornalismo deu na minha vida. Está na hora de eu usar a minha escrita para outra coisa. Eu tinha condições de fazer uma pausa naquele momento, né? Condições financeiras. Financeiras também, porque isso tu sempre vai avaliar. Acho que isso não pode te impedir jamais, porque as portas, eu vou te dizer, Karen, elas sempre abrem. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, a hora que tu dá o passo, que tu toma a decisão, uma coisa acontece. Enquanto a gente fica naquela, não dá, tu fica naquela dúvida se moendo por dentro, nada abre. Nem janela, nem porta, nem nada. Na hora que tu toma essa decisão interna, as coisas começam a acontecer. E para mim esse é o maior desafio, eu não sei, né, Andréia? Mas tu vencer, assim, um medo interior. Sempre o teu maior desafio é aqui dentro, é tu contigo. É tu chegar e dizer, não, isso deu na minha vida, não faz mais sentido. Eu tenho que ter coragem o suficiente de dizer, beijo, let it go, sabe? Tipo, cantar que nem a Frozen, né? Let it go, é isso aí. Cantei muito naquela época para me entusiasmar, sabe? E eu acho que é isso, assim. E aí, quando aquilo ficou claro para mim, eu disse, cara, deu, eu não faço mais assessoria de imprensa na minha vida. Não porque não seja legal, mas não cabe mais na minha vida agora. Sabe? Não é mais para isso que eu quero escrever. E aí, a gente comecei a reformular meu site, eu queria começar a investir nisso. Fiz um curso, assim, tipo de transmídia storytelling, curso de storytelling, como é que é? Inovação e storytelling. Comecei a fazer um monte de curso, assim, introdução a roteiro. Fui atrás, porque eu não tinha de formação. Escrita criativa, toda aquela... Na verdade, assim, eu sou muito autodidata. Eu começo a ir atrás. E eu sou uma pessoa que furunga, eu mexo nas coisas até descobrir o que eu quero. Eu não tenho problema. E não há o que não haja na internet hoje, para o bem e para o mal, né? Exatamente. Então, se tu te conecta com o que é legal, tem tanto curso disponível, gente, tem milhares de coisas aí, sabe, para te orientar. E assim, li muito, assim, eu li escritores que falavam sobre escrita. Eu comecei, quem é que eu admiro? Eu gosto dela, eu gosto dele, o que eles falam? E tem um livro que eu acho que é uma bíblia, que eu sugiro para todo mundo que vai empreender, que é A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, que é uma ajuda para quem está se chicoteando, quem está procrastinando, quem fica com medo de agir. E outro, assim, que eu acho maravilhoso, que é O Caminho do Artista, O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Nossa, são 2 livros assim que mudaram a minha visão, assim, ajudaram horrores. Mas naquela época eu comecei a fazer essa mudança
E aí eu ainda tentei, assim, ó, nos meus momentos de medo eu tento voltar atrás, mas o universo não me deixa, porque não acontece nada. Quando eu tento voltar atrás no momento de medo, nada acontece. Então eu sei que é para frente que se anda e vamos lá, né? Isso aí. Atrás não adianta ir porque nada acontece, não dá certo, não tem mais caminho. Então é para frente que a gente anda e aí eu comecei. E vou te dizer assim, ó, esse livro, ele estava pronto em 2015, eu fiquei escrevendo o livro, comecei a estudar, comecei em 2015 e 2016 eu basicamente escrevi o livro, assim, sabe? E que nem eu disse, dava os medinhos, eu tentava voltar, fazer uma coisa diferente, assim, mas essa coisa não rola, né? Aí que eu cheguei e disse, bem, né? Não adianta, vamos ser o que a gente Vamos é. encarar o medo e a vai coisa adiante. Também, e a Andréia falou uma coisa que eu concordo, assim, acho que eu também sou inconformada com as coisas. Não vem me dizer, foi sempre assim. Cara, se tem frase que para mim não funciona, foi sempre assim, tá. Então já tentou um jeito diferente? Vamos tentar um jeito diferente? E para mim, o que mais eu amei nessa minha descoberta é o poder das histórias, o poder que as histórias têm de transformar. Gente, para e pensa, desde que o mundo é mundo, o homem usa história para te contar algo que possa te tocar e te transformar. Por que as tragédias gregas começaram a ser escritas? Por que Aristóteles criou a tragédia grega? Para educar as pessoas. Foi esse o propósito disso. Né? Então, quando tu começa a ver o poder que a história tem, eu acho lindo. Então, foi isso que eu comecei a pensar. Cara, olha esse poder lindo, te entrega para ele. Mas eu confesso que eu relutei muito. Talvez isso até tenha me atrapalhado. Ou não, né? Às vezes a gente precisa desse tempo. Cada pessoa tem seu tempo, né? Cada pessoa tem seu tempo. Talvez essas dúvidas hoje me deem a tal da confiança inabalável, né? Que agora eu digo, não, é esse o caminho e eu vou por aqui. Mas o que acontece, assim, o que me fascina? Hoje eu estou trabalhando com astrologia, sim. Eu tenho uma personagem que fez uma ponta na história da Babi, que é uma astróloga, que a Babi, a protagonista do Num Sofá, encontra no avião, que eu tenho o universo dela já criado e estou tirando do papel. Estou tirando do papel, quer dizer, estou colocando no papel e espero em breve ter publicado. Então, tem uma astróloga, ela se chama Dalila, que ela está aqui, e agora tem como é que eu vou dizer? Ela é a maneira dela astrologar, e isso que é bonito também com a ficção. Ela não é eu, porque ela é muito mais, digamos, inconformada do que eu. Ela é muito mais conectada ao todo do que eu. E graças a essa personagem, ela me fez estudar astrologia de novo. Eu voltei para contar a história dela, e eu estou começando a contar a história dela com uma memória dela. Né? Ela faz como se fosse um livro de memórias de uma astróloga, tá? Mas é a dela, não é a minha, porque ela tem uma visão diferente da minha. E graças a ela eu voltei para os livros de astrologia, para os que eu acho mais significativos, para conseguir construir essa linha dela. E vou te dizer, fez assim, ó, abriu a minha astrologia. Que é a pesquisa. Que foi essa pesquisa. Na verdade, eu voltei a estudar, né? Sim. Eu fui lá e estudei coisas que eu já tinha visto, mas que tinham me passado, de repente, batido, ou que não era o meu foco naquele momento. E agora, com ela, eu tô vendo, como é que eu vou te dizer assim, ó, nossa, astrologia de uma maneira tão diferente e tão mais legal, tão mais cocriativa mesmo, entendeu? Realmente, não cocriativa da boca para fora, cocriativa mesmo, assim, sabe? Tu assumir a tua responsabilidade. Tu disseste num encontro que a gente teve uns dias atrás, uma coisa que eu disse, olha que legal, porque é tudo que eu estava pensando em função dessa personagem. O mundo que está aí hoje, nós construímos. O mundo que está aí hoje foi construído por nós. Cabe a nós, portanto, mudá-lo. Né? Então, essa personagem está me fazendo tudo isso e está me trazendo. E com ela tem um universo de outros personagens e aventuras que estão prontos, assim, ó, tipo, que eu, na verdade, já escrevi 2 livros nisso aí, né? O primeiro rascunho, como a gente fala. Porque primeiro eu boto tudo no papel, assim, né? E depois, agora, eu começo a editar, realmente fazer o trabalho, assim, tipo, a lapidar, transformar aquela pedrinha bruta numa coisinha mais bonita, né? E é isso que eu te digo, assim, gente, é lindo quando a gente se entrega para esse chamado da gente, para essa... Eu acho que a gente não tem um único propósito na vida. Eu acho que a gente vai vivendo... Como é que eu vou dizer? Tu é o que tu é e tu vai vivendo as coisas e isso vai te moldando. O que eu estou querendo dizer é que tudo faz sentido, tudo se costura. Tudo que eu escrevi no meu tempo de jornalista me deu um texto, me ensinou, eu aprendi a contar a história de uma maneira que prende a atenção,
lá com o jornalismo. Eu lapidei depois quando eu fui estudar Só que ficção. como jornalista tu contava fatos. Eu contava histórias. Contava histórias reais. Na verdade, eu nunca trabalhei com hard news, assim. Nunca foi minha praia e graças a Deus, assim, eu acho que... Aí que eu te digo essa coisa também da tua vocação, as oportunidades que te chegam. Sempre eu trabalhei nas editorias de variedades. Uma época me brincavam que eu era RP de banda, porque eu fazia matéria de tudo que era banda, num jornal que eu trabalhei. Sim. Sabe? Artista plástico. Eu gostava de contar a história das pessoas. Mas sempre eram me pessoas fascinou. reais. Reais, total. Eram histórias reais, mas eram histórias que eu me emocionava contar, que eu achava lindo. Olha que legal, olha o que ele venceu, olha o que ele fez. Olha que legal, olha que oportunidade que eu contar essa história, né? E agora o que eu estou fazendo? Gente, porque, olha... uma das coisas que tu me pedisse é que eu te trouxesse filmes, histórias, livros que me impactaram. Olha que lindo o poder da história, né? Como eles nos impactam em momentos assim que a gente precisa de uma inspiração. Às vezes tu encontra isso numa história de uma pessoa, numa biografia, mas às vezes tu encontra numa outra história. Aquela história, nossa, era tudo que tu precisava naquele momento, né? E essa consciência, Andréia, que tu disse que desde o início tu tiveste, ela está agora em mim, essa do todo. Lá atrás eu não tinha muito isso. Eu acho que depois com a astrologia isso começou a despertar. E por isso até que eu acho lindo fazer mapa astral. Eu adoro fazer mapa astral. Mas eu penso que hoje, nesse momento, essa consciência do coletivo ela é tão importante, ela é tão necessária para o mundo, que me fascina mais querer escrever a ficção. Andréia, e aí, contando a tua história? Tu vê como as coisas fazem sentido. Tu pontuaste, inclusive, datas. Eu, como sempre trabalhei nessa coisa de desenvolvimento macroestratégico, a gente começa a identificar como que as coisas acontecem em lugares distintos do planeta, com culturas distintas, mas elas têm uma lógica no acontecer. Sim. E elas vão acontecendo em cadeia. Acontece aqui, acontece lá, e cada vez mais essa distância é menor, por conta da internet. Então, acompanhar essa mudança, eu faço muita palestra, né, sobre esses temas. Lá em 2015, vou voltar para a data, em 2015, eu tinha um blog na Rádio Gaúcha, e aí fui fazer, quando tu falaste de buscar curso na internet, eu vou dizer de novo, quando eu comecei era tudo mato. A minha primeira especialização foi em 2005, por EAD. O curso das Nações Unidas, ele é ministrado formalmente, presencialmente, na Universidade de Turim, na Itália, e eu fiz por EAD, eu fui a primeira turma por EAD. Existia EAD naquela época? 15 anos atrás. E aí as pessoas assim, estou fazendo 3G naquela época? Sabe, né? Eu digo, quando eu comecei era tudo mato. Não era nem 3G, era aquela discada. Não, 2005 não, já tinha internet, já tinha uma banda larga, já tinha até smartphone, foi logo em seguida, já tinha. Mas aí o que faz essa minha inconformidade, tipo assim, é assim, demorou, tá na hora de mudar. Eu sempre... Isso foi, também paguei caro por isso, porque eu sempre tive à frente do tempo, sempre. Hoje eu continuo à frente do tempo, inclusive esse é o retorno que eu tenho das startups. Eu tenho uma startup, né? E aí a gente faz bet, faz pitch para investidor. E o melhor pitch que eu fiz foi para a Polyangel, que é da Politécnica de São Paulo, porque foi um grupo grande de pessoas, assim, eram 9 pessoas que estavam na banca, muitos engenheiros, nenhuma mulher, mas assim, os homens que estavam lá, muito qualificados. Foi a melhor conversa que eu tive até hoje do meu produto, que é de realidade aumentada para mama. Então, eu sou Fantech, eu trabalho dentro da área de Female Technology, porque aí vamos juntar as coisas que fazem sentido, né? Vamos conectar os pontos. Lá atrás, começa a história da sustentabilidade e a gente se entender responsável. O mundo que está aqui foi nós que criamos. Sim. Somos responsáveis, vamos fazer o que podemos para desfazer essa confusão. Sim. Assumir essa responsabilidade sempre foi minha, eu sempre soube carregar ela. Mas aí eu tinha que spread the word, né? Eu tinha que abrir a palavra. Aí o blog foi muito bom. Aí fui fazer especialização em social media marketing na Northwest University, que eu nem coloco, porque acho... hoje em dia, tu saber de mídias sociais é uma obrigação. Então, tu ter especialização em mídias sociais, tu não tem nada, nem é diferencial mais. Apesar de eu ter percebido que, nesses 2 últimos anos,
as mídias sociais, e aí eu percebi que gênio que eu sou. O LinkedIn disse isso, né? Davos disse isso, que é uma das profissões de mais crescimento em 2020, é justamente todos esses cargos e funções, que é muito antigo isso, dentro do marketing digital, né? Então, o social media, o gerente de mídia, o produtor de conteúdo, o cara do SEO. Então, toda essa complexidade, que quando eu comecei era só mato, né? A gente estava só tirando a sujeira do campo. Eu vim trazendo isso, eu vim acompanhando e vim dentro, né? Eu fazendo, eu estando lá. Aí entra a tecnologia para... De novo, o burnout foi de tentar mudar uma área social que eu não podia mudar sozinha, aí eu precisava da política pública, e eu precisava das autoridades locais, aí fui fazer o mestrado em políticas públicas. Só que não adianta, né? Uma andorinha não faz verão. O nosso sistema político, se hoje é ruim, ele foi muito pior. Só piorou. Sim. Então, assim, eu entendi que a minha força não era suficiente. E que eu, se quisesse não morrer, aí tive o câncer, era mudar. Então, eu digo, bem, então vou fazer outra coisa. E voltei só para sustentabilidade. E aí eu entendi que a tecnologia, os 6Ds do Peter Diamandis, lá da Singularity University, que passa por descarbonização, eu acho lindo, digitalização, acho lindo, desmaterialização, acho lindo, tudo que precisa para o mundo não sucumbir ali na frente, né? Porque a gente está no caminho. Sim. Não vou nem dizer, porque todo mundo diz que eu sou a profeta Apocalipse. Não sou, eu só estudo. É Acho só que tu quando juntar. a gente estuda, realmente, assim, eu vou te dizer, não é... O Elon Musk não está botando bilhões de dólares para colonizar Marte, porque o Brasil, o planeta tá bom, né? Se o planeta tivesse bom, a gente estava gastando esse dinheiro aqui. Por que a gente está gastando esse dinheiro lá? Elon Musk, o Richard Dreyfuss, um monte de gente, Richard Branson. Mas como é que foi o teu processo de mudança para isso? Aí entrei na tecnologia. Eu sou míope. Eu tenho 12 graus de miopia. Eu sou um morcego cego, né? Eu vou pelo som, vibração sonora. Aí eu estou indo cobrir um evento de sustentabilidade para o blog da Gaúcha, que eu ia fazer a postagem. E na entrada tem uma feira de tecnologia. E ali tem um óculos de realidade virtual. E a realidade virtual eu posso ajustar o foco. Eu enxergo. Aí eu digo, eu quero viver aqui dentro. Eu quero morar aqui, acabou, não quero mais saber do mundo lá fora, quero viver com isso. Realidade virtual é absolutamente sensacional. De novo, quando eu comecei era tudo mato, porque isso foi lá em 2016, quando eu entrei numa startup que estava incubada no Tech Park, lá em Campo Bom. Aí nada é fácil, né? Sim. Aí tem que ir até Campo Bom, mas tudo bem, fiz isso por quase um ano. E a gente lá tentou desenvolver uma proposta de uma plataforma. Eu não vou entrar no mérito. Quais medos, gurias? Quais foram os medos que tu sentiu? Que medo? Que medo? Nenhum medo. Eu senti. Medo é um tipo da coisa assim que ele faz parte. Agora tu imagina, eu um ser analógico, que adoro quando a Silvia fala que nós somos imigrantes digitais. Eu sou um ser analógico, eu comecei lá atrás. Então tu imagina eu rodeado de gurizada, só código na tela. Uma língua assim que, né? Aí medo, não é medo, a palavra não é medo, é pânico, pavor, terror absoluto. É algo que tu não entende. Mas aí é aquela história, tu faz um acordo contigo mesmo. E vai lá. Respira, finge que não é contigo, faz que tu sabe. Chega lá e conversa com a galera. Conta aqui pra tia como é que se faz isso. Aí todo mundo gosta de contar pra tia. Ai, tia, quer saber? Eu digo, quero. Hoje eu estou fazendo curso de Python. Eu fiz Ruby on Rails. Eu não sou programadora, eu não sento para programar porque acho que eu não preciso. Mas é a questão da questão financeira, como tu disseste. O que eu sinto assim, eu acho que não é só medo de questão financeira, eu acho que a gente fica com medo assim, ó. O que é tu abrir mão? Sabe o que é? É a tal história aquela do abrir mão do conhecido. Sabe? A vida inteira eu fiz assessoria de imprensa, eu sei como fazer, eu sei como falar. Blá, blá. Embora aquilo não me realize mais, aquilo já tenha dado o basta na vida, o medo que tu tem é, o medo mas de será tu, que eu vou conseguir porque fazer daquele jeito? Nas outras áreas tu já é reconhecida. Né? Mas tu vai ser de novo. Tu já era a Andréia das políticas públicas, a Andréia da sustentabilidade. Mas eu acho que bem Andréia, isso, tu vai ser... Mas tu não deixa... Tu não deixa de ser quem tu é, tu agrega. Eu até quero dar um depoimento assim, ó.
para quem tem uma ilusão de ser escritora, eu vou ser descoberto, ganhar milhares de dólares, não é bem assim. O que esse livro me ensinou foi a empreender. Por quê? Porque a gente fez autopublicação com ele, a gente buscou o que melhor havia naquele momento para publicar o livro. O livro, para mim, é um negócio, eu trato ele como um negócio. Tipo, eu sei até o preço do plástico bolha que enrola ele para botar no correio, tu entendeu? Para mim, ele é um negócio. Sim, porque tu precisa sabe? gerenciar o teu negócio, gerenciar o teu esse business. negócio todo. Eu fiz curso de vendas, eu fiz o T-Vende quando eu fui prestes a lançar. Ou seja, para ser uma escritora, tu precisou te Eu precisei também, como é que ferramentar. Na né? verdade, cara, eu acho que a gente tem que perder preconceito. A gente tem que aprender que no mundo... E eu acho que isso é muito a dinâmica do mundo hoje. A gente não é só uma coisinha, né, Andréia? A gente tem que abraçar, a gente tem que estar disposto... complexidade. É a complexidade. Tu tem que estar... Cara, adoraria ficar sentada só escrevendo 24 horas por dia. Acho que até não, porque acho que eu ia me encher o saco se eu fizesse só isso, entendeu? Porque isso também cansa. É legal borboletear. A minha essência precisa da borboleteação. Então, quando eu fui fazer o curso, quando eu fui buscar as outras informações, eu também estou alimentando a minha alma, o meu saber, a minha escrita, tudo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que... A primeira coisa, assim, ó, é não ter medo de deixar para trás aquilo que tu fazia com os pés nas costas. Se tu precisar, ele tá ali ainda, tu não vai desaprender, entendeu? Eu acho que nessa questão da complexidade do mundo e dessa transformação, a gente está vivendo um mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, Total. ambíguo. Então, assim, esta é a realidade que está posta. Ou a gente entende isso, ou tu vai ser sempre um outsider. Vai ser alguém que está viajando em algum lugar, ou está parado, se fixou no passado e ficou lá. Essas pessoas não agregam valor para ninguém. Elas estão aqui ocupando um espaço que poderia estar sendo usado por uma pessoa como a Lila, que entrega valor. Porque é a transformação do mundo. Se tu não acompanha essa transformação, aí tu é velho. Aí tu é um cara velho. Porque é o que o Dado Schneider fala. Eu acho que o problema não é ser velho, é ser ultrapassado. Exato. Mas é o velho, aquele velho que a gente conhece. Sim, o Dado Schneider diz uma coisa brilhante. Ele diz que hoje o choque não é geracional. O choque não é mais de idade. O choque é de mentalidade. Total. Exatamente. Né? Total. E é isso, sabe? As pessoas que não tiverem a mudança da mentalidade, se elas não conseguirem se enquadrar... Sim. E isso eu não falo de mim, que tenho mais de 50 a mais, né? Eu ontem fazendo um card, eu até estava brincando com a gurizada, porque eu ia fazer um card assim, tu imagina, eu sou da economia prateada num mundo VUCA. É bucha, né? Bucha. É como o Dado diz, mudou bem na minha vez. Mudou bem na minha vez, Mas é aquela história, nós mudamos. A gente se esforçou para chegar aqui. Então, nada mais justo que a gente se esforce para sair daqui. E aí vem de tu entender o teu papel. Por que hoje eu estou na tecnologia? Porque eu entendi que eu consigo, com o MedVirtua. O MedVirtua é um produto que a gente criou. A gente ficou 1 ano e meio desenvolvendo. Eu trabalho... O meu mais novo tem 21, né? O menino que trabalha com a gente. E assim, é desenvolvimento tecnológico, é inovação, é o Brasil produzindo conteúdo, é entregar benefício para a saúde, porque eu tive do outro lado do balcão, porque o MedVirtua ele trabalha para médico e para paciente. Ele atende os dois lados. O meu sócio é médico, o médico que fez a minha cirurgia. 10 anos depois, eu ressignifico ele sendo meu sócio no negócio. Ah, bem legal. Porque é a forma que eu tenho de entregar valor e no meu propósito. No momento que tu sabe qual é o teu propósito na vida, não importa o que tu faça, tu vai ser sempre tu e tu vai estar sempre fazendo alguma coisa. Entregando esse valor, né? Eu e acho tu vai isso estar fantástico, entregando é bem valor. isso. E aí entra a questão do autoconhecimento, né? Total. O autoconhecimento e da percepção das tuas circunstâncias. É Ortega y Gasset. O homem é ele, sua circunstância. A gente tem que ter noção das circunstâncias. As circunstâncias não são fáceis? Não são fáceis. Quando tu resolve desbravar, o teu trabalho é o pior. Tu disseste uma coisa antes que eu também me identifico muito, que é a questão da gente estar à frente do tempo, assim, né? Como às vezes é difícil, sabe? Isso é um dos dramas, por exemplo, eu acho que das questões, assim, quando eu quero fazer essas mudanças, que eu sinto às vezes, os temas que eu quero falar estão tão lá na frente que eles não colam, assim, não aderem, tu entendeu? E aí tu guarda aquilo para depois, assim, e tu saber, eu acho que aí entra também essa questão toda, assim, ó, tu saber que aquilo, cara, não é agora, tenha paciência, isso vai ter o tempo certo,
guarda. É a coisa mais difícil. pra Jesus, mim, eu não assim. sei fazer isso. É a coisa mais difícil. Queria convidar guarda. vocês para não guardar agora, mas para contar para a gente as dicas que vocês trouxeram para os nossos ouvintes. Bem, eu, claro, vou sugerir meu livro Num Sofá de Bolinhas, que é uma personagem que vai fazer terapia. Mostra ali. Vai para terapia nesse sofá de bolinhas lindo. Eu adoro Acho a linda capa. essa capa, é belíssima. Adoro a É capa belíssima. mesmo. Que foi outra prima que fez. A gente tem um conjunto de primas maravilhosos. Uma confraria das Uma primas. confraria das primas incrível, a risonzada, como a gente diz. Mas assim, ó, o 1000 Dias em Veneza, eu acho que conta uma história de uma mulher de 50 anos que passa por uma transformação linda, que é inspiradora, né? Antes eu falei outros livros. Um filme que eu acho incrível, que fala sobre mudança, é A Vida Secreta, de Walter Mitty, que eu acho, assim, bárbaro aquele filme. Tinha outro livro que eu queria falar. Série, assim, Ugly Betty e Glee. Eu anotei aqui, Karen, eu vou ter que dar uma olhada, porque eu não me lembro. Tem algum outro Betty, livro. Sim. A Ugly Betty me inspira muito, assim, pela aquela versão norte-americana produzida pela Salma Hayek, porque eles faziam umas combinações, assim, eles traziam umas misturas muito legais, assim, eu achava super criativa, assim, era uma coisa que sempre, naquela época, lá atrás, me inspirou muito, tá? Deixa eu ver que outro livro aqui achei. Ai, a Livraria Mágica de Paris, gente! E o bistrô, a Livraria Mágica de Paris e o maravilhoso bistrô francês são pessoas de 50 e 60 anos que resolvem mudar. Então, assim, ó, leiam esses livros, são inspiradores. São assim, ó, te juro que te dá vontade de levantar do sofá que tu leu, a poltrona que tu leu o livro e dizer, agora eu vou mudar. São lindos, por isso que eu digo, a ficção é maravilhosa, assim. Esses livros eu super sugiro para quem está passando por uma mudança. Os meus Muito livros não obrigada. são... Ah, posso falar dos meus? Claro! Os meus livros não são de histórias, né? Não são de ficção, mas são livros que as pessoas têm que ler. É o Yuval Harari, com o Sapiens. O Sapiens, as pessoas... eu li esse livro. É uma breve história. A gente tem certos livros que a gente tem que ler para entender como é que a gente chegou aqui e o que a gente precisa fazer para sair daqui. E série, tem uma série que eu acho maravilhosa, duas que eu tenho que indicar. É o Black Mirror. O Black Mirror não dá para não ver, dá para não ver, tem que maratonar, ver tudo. E o Dark. O Dark é uma... Não conheço. É maravilhoso, é uma série alemã. E aí é ficção, mas é uma ficção, assim, inteligente. Alemão. Sabe, é raciocínio filosófico alemão. Não conheço. E o Dark tem que baixar a playlist no Spotify, porque as músicas são todas belíssimas. Tem que baixar. Que legal. Que legal. Adoro Esses são... também. Outro que eu indicaria, que é um filme que está aí, que é A Indústria Americana. Que essa foi uma dica do Wesley Ribeiro. Para a gente entender o que é o choque de cultura que a gente está vivendo hoje. Muito legal. Muito Isso legal. É o que nós temos hoje. A indústria americana conta o choque da cultura de uma empresa chinesa. Eles compraram uma empresa americana, né, e fizeram. Que se instala, né, nos Estados Unidos. Só que, digamos assim, como que a administração chinesa acontece dentro da estrutura da americana. empresa americana. É uma coisa, é muito interessante. Vale muito a pena assistir. Bom, já levo comigo essa. Gurias, muito obrigada, Marília. Muito obrigada, Andréia, de coração. Eu que agradeço, imagina. Compartilhar. Olha, maravilha. foi ótimo esse bate-papo. Que bom. Muito bom. Espero que os nossos ouvintes e aqueles que nos assistiram pela live do Face também tenham gostado. Aliás, eu acho que é impossível não terem gostado. Muito obrigada. Coisas riquíssimas vocês nos ofertaram hoje. Valeu. Obrigada também. Obrigada, Mari, pela condução aqui da gente, na mesa. Muito obrigada. E na semana que vem, a gente vai falar sobre um tema especialmente importante para nós mulheres, a violência emocional. Se você já foi chamada de louca, inútil, burra, feia, imprestável, talvez você já tenha sido vítima da violência emocional e nem tenha percebido. Esse é um tipo de violência onde a mulher é a maior vítima. Em 2015 foi publicado o Mapa da Violência Emocional no Brasil,
onde foram atendidas 127.439 pessoas do sexo feminino e 63.334 pessoas do sexo feminino, masculino, por agressão no SUS. Isso contabilizando desde crianças até idosos. Pois na próxima quarta-feira a gente vai ter aqui a Suzete Paza, contando como conseguiu se libertar da violência emocional sofrida depois de 24 anos no casamento, a Daiane Zadrek, que é terapeuta consteladora familiar, e uma profissional da Delegacia da Mulher de Porto Alegre. E contamos com você também, fazendo a companhia e nos ajudando a fazer um programa muito bacana. Um grande beijo, cheio de luz para você, uma ótima semana, até a próxima quarta-feira aqui na Rádio Supersônica.